Deus te abençoe. Abra comigo então sua Bíblia, pode ser, ou seu aplicativo do texto sagrado. Eu quero ler dois textos hoje com vocês. O primeiro deles é um verso apenas, é o verso de número 6, que às vezes não nem precisamos de abrir, né? Se eu começar a falar aqui, talvez a nossa memória vai trazê-lo aqui à tona, né? Que é o verso 6 do capítulo 22 do livro dos Provérbios. Provérbios 22, 6, a gente vai lembrar, talvez os pais lembrem mais fácil aí, quem é pai, né? Está escrito assim: ensina a criança no caminho, vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando for velha, não vai se desviar desse caminho. Então olha que interessante, o provérbio da tradição judaica, dizendo que o pai e a mãe devem ensinar a criança em um caminho. Não é ensinar o caminho, né, pessoal? Olha só. É o pai e a mãe no caminho, no mesmo caminho. O pai e a mãe sendo exemplo naquele mesmo caminho que aquela criança precisa andar. Eu gosto muito quando se faz referência, obrigado, viu, Cid? Deus te abençoe. Eu gosto muito quando se faz referência da fala do Cristo, de Jesus Cristo, quando ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a gente tem uma tradição judaica, um provérbio antigo. Nós estamos falando de um provérbio aqui de pelo menos 2.700 anos atrás, e ele está dizendo: olha, ensina a criança, mas ensina no caminho. Não é apontar um caminho para a criança andar, não. Ensina no caminho, o caminho que a criança deve andar. E se você ensinar a criança nesse caminho, se a criança vê nos pais, e os pais estão trilhando esse mesmo caminho, lá na frente essa criança não vai sair desse caminho, e algo muito interessante, ela vai influenciar muita gente ao redor dela, ao redor dessa pessoa, em um caminho. A gente precisa entender que esse caminho não é religião nenhuma, viu, gente? Primeira observação aqui, né? É outra coisa, é outro rolê, a gente precisa entender isso. Porque tem gente que acha que ensinar a criança no caminho é ensinar a criança a ser crente evangélica, né? Não estou falando isso não. Tem algo aqui muito maior, tá bom? E aí eu quero ir para um outro texto que eu quero ler com vocês lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, tá bom? Evangelho de Jesus segundo Lucas, lá no capítulo de número 24, lá no finalzinho, último capítulo do Evangelho segundo Lucas, tá bom? O texto é muito grande, que é a narrativa daquele casal depois da morte de Jesus que estava voltando para Emaús. Todo mundo lembra? É fácil de memória, né? Jesus morre, os discípulos ficam completamente frustrados, alguns voltam para a pescaria, né? E outros estão indo para casa, e aqui a gente tem um casal voltando para uma aldeia bem longe, Emaús, o nome da aldeia. E aí no meio da jornada, olha que interessante, no caminho, olha que coisa linda aqui de novo, no caminho aparece de novo, né? No caminho aparece um homem do lado desse casal, que é a pessoa de Jesus Cristo. E aí, Jesus, não sendo reconhecido pelo casal, ele já tinha ressuscitado, mas o casal não reconheceu Jesus. Jesus começa a perguntar o que tinha acontecido em Jerusalém. E esse casal pergunta para Jesus assim: mas espera aí, como assim? Você é o único que estava em Jerusalém e que não está sabendo das últimas notícias? E aí o casal começa a falar da frustração deles, né? De como Jesus foi morto, né? Foi traído pelo seu povo, pela religião judaica, foi entregue nas mãos do Império Romano, foi crucificado, morto, e a frustração, o desgosto, o desânimo, né? Que eles estavam voltando para a vida deles normal. E aí, a partir do verso de número 28, a narrativa diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde ia, Emaús, estava chegando Emaús, Jesus com o casal, fez então Jesus a menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram. Então o casal constrangeu Jesus, dizendo: fica conosco, porque é tarde
o dia da doutrina, Jesus então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam na mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo o partido, lhes deu. Nesse momento onde Jesus senta à mesa para comer, no final da tarde, pega o pão, parte com eles e dá, eles lembram daquilo que Jesus tinha estabelecido. Eles lembram que na noite em que ele foi traído, ele reúne. Lembra lá, na quinta-feira, antes da sexta, antes de ser preso, ele vai para a porta do cenáculo, cinge com uma toalha e faz uma ceia e parte o pão com os discípulos. Estabelece o que para nós hoje é um sacramento eucarístico. E aí esse casal traz à memória esse acontecimento. Eles lembram. E aí o verso 31 diz assim: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Jesus sumiu. Olha que interessante, Jesus sumiu. No verso 32 vem o que eu gostaria que a gente guardasse no coração, né? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Olha que interessante. Olha a percepção desse casal. Porventura o nosso coração não ardia quando no caminho que a gente trilhava até aqui, Jesus explicava para nós as Escrituras Sagradas? Então, eu tenho talvez os dois versos principais sobre a educação cristã. Os dois mais utilizados tradicionalmente pela comunidade cristã espalhada na terra. Que eu preciso ensinar a criança. E que o meu coração arde quando alguém me explica de fato as Escrituras. E aí eu quero te chamar então a oração para a gente conversar um pouquinho sobre a educação cristã. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por esses dois trechos da Escritura Sagrada. Quero pedir que o Senhor nos ilumine mesmo, para que a gente possa compreender além da tinta e do papel. Para que o Teu Espírito nos conduza e fale em nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Esses dois versos, irmãos e irmãs, eles são carregados de sabedoria, eles são carregados de responsabilidade. O verbo principal dos dois aqui é o ensino, é o ensinar. O ensinar é a principal ação. Jesus ensinava os dois discípulos que estavam angustiados, em um momento caótico da vida deles, frustrados, porque todo o plano, tudo aquilo que eles planejaram nos últimos 3 anos, tudo isso tinha acabado com a morte de Jesus Cristo. E eles então, que tinham aberto mão de tudo, estavam voltando para uma aldeia que eles não sabiam nem o que tinha lá esperando eles mais, porque estavam 3 anos ausentes, caminhando com Jesus. O que restou para mim é voltar lá, para minha casa, para o meu povo, e ver o que eu vou fazer agora. Vou recomeçar a minha vida do nada. E assim os dois estavam indo para lá. Só que no caminho, eles encontraram uma pessoa, e essa pessoa se dispôs a visitar os textos das Escrituras Sagradas para eles. E nesse contexto aqui, as Escrituras Sagradas é o Antigo Testamento. Para os judeus, de maneira especial, né? A Torá, os Escritos e os Proféticos. Essa era a divisão, né? Nós temos outras divisões do Novo Testamento hoje, mas naquele momento era essa divisão. Era a Torá, os 5 primeiros livros, conhecido como Pentateuco. Eram os escritos, os outros escritos que a gente chama de históricos e tudo mais, né? Os poéticos, né? E os proféticos para eles. Era isso. E Jesus então lança mão de alguns textos, mostrando o que esses textos das Escrituras Sagradas para o povo do primeiro século, o que esses textos falavam sobre o Messias de fato. Quem o Messias deveria ser,
como ele deveria vir. Ele não viria de fato como um rei, que era isso que o povo esperava, que fosse reconhecido pelo povo, que lutaria contra a opressão do Império Romano, que libertaria o povo de Israel da opressão do Império Romano, que reuniria todo o povo de Israel de novo e que faria, olha isso, e que faria o Estado de Israel um Estado com o mesmo poder, inclusive bélico, para conquistar os povos ao redor, fazendo com que esse Estado fosse pelo menos tão grande e tão poderoso como fora na época de Davi e de Salomão. Essa era, e é até hoje, a expectativa messiânica de um judeu ortodoxo. Ele aguarda esse líder, que vai juntar Israel e vai fazer o Estado de Israel, por isso a briga de Israel e Palestina até hoje. Eles estão aí aguardando esse líder. E no primeiro século, vem Jesus dizendo que o reino dele não é desse mundo, o reino dele é muito diferente. E ele, olha que interessante a palavra, ressignifica a compreensão que eles tinham no Antigo Testamento, mostrando outra coisa. Bom, eu pergunto para vocês o porquê que a gente tem educação cristã, no primeiro momento, né? E talvez eu poderia responder assim: bom, a gente tem a educação cristã, primeiro porque ela é uma tradição reformada, isso é importante. A reforma nasce trazendo o texto considerado sagrado, que era lido e interpretado só pelos sacerdotes, e agora a reforma traduz esse texto para uma linguagem popular, põe esse texto na mão do povo, e o povo que não tinha acesso à educação formal, tradicionalmente as igrejas reformadas constroem escolas. As primeiras escolas dominicais tinham a característica de não só estudar a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. As primeiras escolas dominicais na Europa, elas ensinavam ao povo educação básica, que o povo não tinha acesso. Ensinavam matemática, para comercializar, ensinavam a língua nativa, na Alemanha, a Alemanha, popular, na Inglaterra, o inglês. A igreja americana, por exemplo, teve muita influência na formação daquilo que a gente chama de escola dominical. Então, era para aquele momento algo muito importante para a formação cidadã de cada um daqueles indivíduos ali. Não é só uma questão de conhecimento das Escrituras, é muito mais, porque a compreensão de salvação é muito mais do que livrar uma alma do inferno para ir para o céu, é muito maior do que isso, né? É dar ao cidadão, à cidadã, saúde, sanidade, dignidade em todas as esferas da vida. É muito mais do que só algo místico, abstrato. Ela precisa se mostrar na concretude da vida. Então a gente estuda, primeiro porque a gente tem essa tradição, né? Segundo, porque nessa tradição, olha que interessante, a educação é uma via de mão dupla. E aqui é um problema, porque a gente tem uma tradição onde eu estou falando aqui hoje, né? E talvez a gente ganhasse muito mais se a gente estivesse aqui numa roda discutindo sobre um assunto. Talvez a gente cresceria um pouco mais, tivesse oportunidade de cada um expor a sua percepção, né? E isso é muito mais importante do que simplesmente eu estar aqui trazendo um discurso para vocês. Então a gente precisa repensar, inclusive, a nossa forma. E aí eu faço um convite para que a gente tenha, por exemplo, um tempinho de estudo. A gente tem terça-feira um estudo virtual, que é muito importante. Se você quiser participar, toda terça, 20 horas. É só uma salinha do Meet. Entra lá, a gente consegue discutir, conversar. Isso é muito importante, né? Domingo de manhã também a gente tem um momento da escola dominical, que eu quero te convidar também, que é um momento de discussão muito importante, que não é só um expor e aí todo mundo vai embora para casa, né? A gente pode ganhar mais estudando um pouquinho mais. Outra coisa, né, é a importância da educação real, ligada ao desenvolvimento econômico de qualquer povo. Então a gente estuda também entendendo que o progresso vem também a partir da educação. A gente cresce a partir da educação. Então, quando eu pego um verso dizendo
lá num ditado popular judaico. Olha, ensina a criança no caminho. Quando eu pego a ação do Cristo de no caminho começar a trazer à luz o que esse casal não estava conseguindo enxergar das Escrituras, isso traz vida nova, outros olhares, outras possibilidades para essas pessoas que recebem essa educação, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta. A pergunta é para quê? Não só o porquê, mas o para quê. O que isso vai gerar também, né? Qual será o objetivo? Será que a gente precisa se dedicar ao estudo? Será que a gente precisa se dedicar à educação? Será que a gente precisa se dedicar à educação cristã? É muito interessante porque a gente vive hoje uma história, né, onde existe no cristianismo a maior dispersão doutrinária da história do cristianismo. Vou repetir para vocês. Atualmente, no Brasil, o cristianismo vive a maior dispersão doutrinária. São tantos grupos diferentes. São tantos grupos que se dividem, porque discorda aqui, discorda ali, eu não consigo pegar aqui, eu não consigo ouvir aquele que pensa um pouquinho diferente de mim, e eu vou separando. Nunca teve na história do cristianismo aquilo que a ciência da religião vai chamar de tradição, e a gente vulgarmente chama de denominação. Nunca houve tantas denominações diferentes do cristianismo como existem hoje no Brasil. E é muito interessante que essas vertentes cristãs diferentes, essas teologias diferentes, né, traz para nós práticas drasticamente diferentes. A gente tem grupos cristãos com práticas drasticamente diferentes. E eu pergunto assim, gente, como é que a gente vai chegar um pouco mais perto daquilo que a gente possa reconhecer como o ensino de Jesus de fato? Como que a gente pode fazer isso diante de tantas vertentes, diante de tantas possibilidades, diante de tantas teologias, né? Então, de novo eu preciso trazer aqui a memória, né, da nossa herança reformada, que é fundamentada na educação. Isso é muito importante para a gente, né? Muito, muito, muito importante. Por quê? Porque o objetivo que os reformadores entenderam é que a mensagem do Cristo, ela tem um objetivo de mudança de realidade no hoje, no agora. A mensagem do Cristo está completamente desconexa de um mundo que a gente possa desvalorizar, que vai acabar e que a gente vai para o céu o quanto antes possível. E aí eu não tenho absolutamente nenhuma responsabilidade com os problemas sociais atuais. O reverendo Edson hoje de manhã trouxe uma mensagem muito relevante, porque foi o batismo da neta dele, né? E aí ele trouxe dados sobre o número de crianças em situação de vulnerabilidade no Brasil hoje, né? E como nós estamos dentro de uma bolha completamente desconectados dessa realidade de crianças que estão desnutridas do nosso país e morrendo de fome, e que a gente não está nem sabendo direito. Isso nem chega direito aos nossos ouvidos, né? A bolha que a gente vive, e a gente hoje, cada dia mais, pega informação como os iguais, né? A gente não pega informação mais como diferentes, né? A informação que vem é dentro daquilo que, nas nossas redes sociais, aquele algoritmo ali vai dando para você aquilo que você de fato quer ouvir. Ponto. E aí ele vai te privando da realidade, vai te distanciando da realidade. Então a gente tem problemas sociais muito sérios que os reformadores entenderam que a mensagem de Jesus trazia transformações drásticas para as realidades. E aí eu pergunto, eu só vou perceber isso estudando. E é por isso que eu estou falando sobre educação hoje. Porque eu só vou perceber essa realidade estudando, né? Outra coisa que eu preciso perguntar também. A sua teologia, né? A minha teologia,
ou talvez eu possa colocar no plural, né? As nossas teologias aqui, porque às vezes temos algumas coisas diferentes, ela responde às demandas da realidade contemporânea. Elas trazem respostas às demandas atuais? Ou elas estão fundamentadas naquilo que nós ouvimos do século V, do século VI, do século XVII? Será que a gente fechou como verdade absoluta aquilo que os nossos irmãos e as nossas irmãs entenderam naquele momento histórico? Será que a teologia é uma ciência que não precisa de caminhar, de se desenvolver? Se a gente pega qualquer outra ciência, se pega a arqueologia, por exemplo, os instrumentos que a arqueologia hoje trazem para nós, inclusive para que eu possa chegar às Escrituras e ver as Escrituras de maneira diferente, são infinitos, infinitamente maiores do que a gente tinha 50, 100 anos atrás. Tanto que a arqueologia se movimentou e desenvolveu. Pega a medicina, eu estou com a minha mãe lá com uma coluna com 2 hastes na coluna, de fora a fora, 3 traves, 28 pinos, e que se isso não fosse possível, ela estava morta no ano de 2017. Então, todas as ciências vivas estão porque estão se movimentando. E a teologia? A teologia quase não se movimenta, se arrasta, porque a gente quer acreditar naquilo que os nossos irmãos viram lá no passado, e a gente não quer, de fato, se achegar ao texto e deixar o texto falar com a gente. A gente quer ir para o texto para reforçar os nossos pressupostos, aquilo que eu já sei, aquilo que eu já acredito, aquilo que já foi ensinado para mim. E o grande problema é que eu reforço com uma leitura superficial, rasa e literal os preconceitos. Isso é um problema hoje. Porque eu não consigo me despir dos meus. E aí eu vou ler as Escrituras e eu falo, isso aqui está falando é contra isso, ou contra aquilo, ou contra aquilo. Esse tipo de gente não vai entrar, aquele tipo de gente não vai entrar. Peraí, como assim? Se a chave interpretativa de todos os textos é a pessoa do Cristo, é a pessoa de Jesus. E para eu ler tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eu preciso me fundamentar no que Jesus ensinou e no que Jesus trouxe para nós de exemplo de vida. Caminhando para o final, eu preciso dizer para vocês, que esse momento atual, com tamanha dispersão, ele exige de nós clareza do que cremos. Eu preciso ter clareza do que eu creio para me colocar em tanta dispersão que está aí fora. Então a educação hoje é mais do que necessária, como nunca, para que a gente possa se colocar com dignidade no meio da sociedade que a gente está. Para que a gente viva um Evangelho que reflita um Deus que é amor, que é acolhimento, que é misericórdia, que vai ao encontro de todas as pessoas, que amou o mundo, não amou só um grupo de pessoas, amou todo o mundo, a ponto de dar o Filho. Então a gente precisa, hoje, ter clareza no que a gente crê. Outra coisa, não adianta só a gente se aproximar da clareza do que crê, se as minhas ações não conseguem refletir o que eu de fato creio. Não adianta eu dizer que eu sou discípulo de Jesus, Hoje na escola dominical nós estudamos isso. Eu quero trazer uma frase da escola dominical aqui, porque eu estou falando de educação, é importante para nós. Não é só que Jesus é Deus. E aí eu estou falando que Jesus é Deus, é só? Não é apenas que Jesus é Deus, é mais do que isso. É também, e aí eu estou citando um teólogo italiano, Alberto Magni, que ele diz que Deus é Jesus. O que ele quer ensinar com isso? Que tudo aquilo que Jesus fez é o que Deus faz. Tudo aquilo que Jesus falou é o que Deus fala. A maneira com que Jesus se comportou é a maneira com que Deus se comporta. Se Jesus se assentou na roda dos excluídos da sua sociedade, é porque Deus se assenta na roda dos excluídos da sociedade. Se Jesus deu dignidade a uma mulher que foi pega no flagrante adultério, é porque Deus dá dignidade a uma mulher que é pega no flagrante adultério. Se Jesus disse que naquele mesmo dia, aquele ladrão que estava sendo morto ali, crucificado do lado dele, ia estar com ele no paraíso no mesmo dia, porque Deus diz isso para o ladrão. Deus acolhe o ladrão. E a gente precisa abrir a nossa compreensão.
né? Porque a gente tem uma sociedade aí fora que é hipócrita a ponto de dizer que ladrão bom é ladrão morto. Eu preciso criticar. Eu só vou criticar se eu estudar. Então, Deus é um Deus de plena misericórdia. E ama, inclusive, as pessoas que nós não amamos. Por mais que isso doe na nossa pequena compreensão de direito. Porque eu não consigo dizer que a maneira com que Deus exerce direito é a mesma que eu exerço. A maneira com que Deus exerce justiça é a mesma que eu. Também não. Deus, na pessoa de Jesus, é figurado lá numa metáfora, onde um dono de uma vinha vai para a praça pública, cedinho, 6 horas da manhã, 9 horas, meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde. Pega trabalhador, todos esses horários, leva para a vinha. E propositalmente, ele combina preço só com o primeiro. Com o restante, ele combina para trabalhar. Não combina preço. E aí ele começa a acertar pelo que chegou por último, pelo que trabalhou 1 hora só. E paga para o que trabalhou 1 hora o mesmo valor que ele combinou para aquele que trabalhou o dia inteiro. Você acha isso justo? Apresenta aí essa proposta para qualquer juiz trabalhista hoje. Ele vai dizer que isso jamais pode acontecer. Mas Deus faz isso. Ele paga para todo mundo igual. Trabalha 1 hora, trabalha o dia todo. Por mais que a gente tenha dificuldade de entender o exercício de justiça dele. Mas é isso que ele faz. E para a gente compreender isso, eu preciso de estudar. Então, também eu preciso trazer para nós que a educação hoje, ela é essencial para que a gente tenha uma exegética responsável. Eu preciso ir ao encontro do texto, entendendo que aquele texto está preso em um tempo, em uma história, em um momento sócio-político, econômico, cultural, muito diferente do meu momento sócio-político, econômico e cultural. Um exemplo básico, né? Quando o Novo Testamento fala de casamento, e tem um monte de gente que pega falas aleatórias sobre casamento no Novo Testamento e quer colocar, empurrar a goela abaixo para os casais de hoje, como se aquele jeito de viver lá tivesse que ser o mesmo jeito de viver hoje. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Casamento no primeiro século era um negócio de 2 homens. Era o noivo que ia lá para o pai da mulher e comprava a noiva, que era propriedade enquanto filha de um homem. Essa menina ficava um tempo ali no ambiente familiar, se despedindo do ambiente familiar, até ir morar com seu esposo. Essa era a realidade de casamento no primeiro século. É este tipo de ensinamento que a gente quer trazer, porque tem gente que fala, está escrito aqui, ó, isso aqui é a palavra, olha a compreensão. Isso é a palavra de Deus, tem que ser assim. Não, meu querido. Qualquer texto das Escrituras Sagradas precisa de uma interpretação exegética com responsabilidade. E quando eu falo que Jesus fez uma interpretação exegética no caminho de Emaús, ele trouxe clareza a um texto que aqueles irmãos, né, um irmão e uma irmã, não estavam entendendo. Por isso que o coração ardia tanto quando Jesus abria as Escrituras no caminho para eles. Porque Jesus estava fazendo com que eles enxergassem coisas das Escrituras que eles não tinham enxergado ainda. E isso é lindo. Mas isso a gente só tem com esmero, com suor, com transpiração, através da educação. E aqui eu finalizo, né, dizendo assim, o conhecimento das Escrituras, ele precisa ser real, né, na aplicação de mudanças drásticas na vida das pessoas. E aí eu vou dizer o seguinte, olha que interessante, né? Quando a gente não estuda as Escrituras, o contrário acontece, porque aí a gente provoca dano à vida das pessoas. Quando a gente fala com Deus, por exemplo, que pode ser um Deus que guerreia, que pode ser um Deus que rejeita. Você já conversou com alguma pessoa que foi rejeitada por alguma igreja? Você já se deparou com a dor daquele que foi excluído de alguma comunidade de fé? Com aquele que não foi aceito, que não teve dignidade, que roubaram dessa pessoa
o direito de ter fé na pessoa de Jesus Cristo. Já conversou com alguém assim? Eu já, com vários. E a igreja fez isso durante muito tempo. Muito tempo. Por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, eu quero te convidar, para ser uma igreja que valoriza a educação, para ser gente que valoriza a educação. Eu quero te convidar a gastar tempo na educação, a estudar. É esse o convite de hoje, dessa noite. Que a gente gaste tempo estudando, porque se a gente estudar, a gente fala menos bobagem, a gente ama mais, a gente acolhe mais, a gente tem possibilidade de ser mais justo, a gente tem possibilidade de fazer um pouquinho mais parecido com Jesus Cristo. A gente tem possibilidade de amar aquelas pessoas que não se sentem amadas pelas instituições religiosas. Porque Jesus amou as pessoas que não se sentiam amadas, não eram incluídas. Jesus ia para o templo e ficava no pátio, onde os excluídos ficaram. Os mutilados, aleijados, leprosos, prostitutas, cobradores de impostos, gente que era tratada como gentinha. Era ali que Jesus ficava. Era ali que Jesus ensinava, era ali que Jesus amava, era ali que Jesus comia. Jesus não subia para a festa lá dos sacerdotes, não, dos bambãs. Ele nem entrava. E quando entrava era para criar problema, para confrontar o que eles estavam fazendo lá dentro. Era mais ou menos isso que Jesus fazia. Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Que a gente possa ensinar não só as crianças, mas que a gente possa aprender hoje, se deixar ensinar, e que a gente ensine muitas pessoas. E que o nosso coração arda, arda, arda. Quando um texto das Escrituras que você achava que era um jeito, de repente ele é iluminado. Aí você fala, meu Deus, eu estou errado. Pode ser diferente. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Podemos orar? Oremos então. Pai, eu quero te agradecer por esse encontro. Quero te agradecer pelas pessoas aqui presentes, as pessoas que nos acompanham ali nas nossas redes sociais. Quero pedir ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, nos motive, nos anime na direção do estudo da educação cristã, para que a gente possa ter responsabilidade na interpretação bíblica. E que a gente entenda, Deus, o nosso papel de reconciliadores. Gente que ama, sem distinção. Porque o Senhor é amor. E seja assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé? Pode ser? Estendamos as nossas mãos, vamos receber a bênção na noite de hoje. Minhas irmãs e meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, sobre a sua família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé, sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Vamos então em paz, Deus seja conosco, nos acompanhe, nos fortaleça. Aí fora, tem um cafezinho sim, tem um cafezinho, vai agora, não fica aí um minutinho, só para a gente se conhecer, depois a gente está lá também para a gente bater um papinho, comer junto um pouquinho, que vale a pena. Deus abençoe a gente, um abraço.